Olá, boa tarde. Me chamo Gabriel, sou engenheiro ambiental e sanitarista, mestre em ciências ambientais. Atualmente eu sou doutorando em engenharia civil e ambiental e vou conversar um pouquinho com vocês sobre a absorção de fosfato em solos de mineralogia 2 para 1 da Amazônia Sul Ocidental. Então, na Amazônia, né, ela se apresenta como o maior bloco florestal tropical do mundo. E a gente tem, em média, 80% de suas florestas preservadas e a maioria ela se encontra no domínio brasileiro, né? E a gente observa cada vez mais a expansão agrícola, né? A expansão da fronteira agrícola na Amazônia e também a evolução da tecnologia que ela visa uma maior produtividade agrícola, pecuária, também florestal. E com isso, diversos trabalhos no que tange aos recursos naturais esgotáveis, eles surgiram nas últimas décadas para fazer justamente com que a gente aumente a expansão agrícola na fronteira da Amazônia aqui, né, no nosso bioma. Então, com isso, a gente tem o fósforo, né, que é um elemento que é vital para o funcionamento dos processos biológicos de todos os seres vivos, e em especial os sistemas agrícolas. E estima-se que em 2050, né, a demanda mundial de fósforo ela vai duplicar. E a gente pode alcançar uma produção máxima anual de adubo fosfatado nessa década. Então, o que a gente tem? Que os teores de fósforo nos solos eles variam de 200 a 3.000 miligramas por quilo de fósforo. E isso daí é necessário que a gente trabalhe, né, com o aumento da eficiência desse aproveitamento nas culturas agrícolas, que elas utilizam só de 5 a 25% desse fósforo disponível, né? E com esse uso baixo desse fósforo, a gente tem que induzir a utilização de doses elevadas de fertilizantes, que aí isso pode causar um risco de esgotamento das fontes de rochas fosfáticas que nós temos aqui no mundo, né? E a gente considera que essas reservas mundiais de fósforo elas são limitadas. Então, o fósforo no solo ele é um macronutriente menos exigido pela planta, né? De 60 a 30 quilogramas por hectare. Porém, é o nutriente, o macronutriente que a gente mais aplica nas adubações, né? E por que a gente tem uma baixa demanda e uma alta quantidade de adubação? Pelo processo de adsorção de fosfato que nós temos aqui. Então, a gente tem alguns modelos conceituais de fatores que interferem na adsorção. Por exemplo, a reação do solo, né? Isso a gente já tem um conceito já bem trabalhado na literatura, que a gente tem que a adsorção do solo abaixo de 6,5 e acima de 7,5, né? Ela aumenta, a concentração na solução também, ela aumenta de acordo com a concentração de fósforo. A natureza do teor de argila, a gente já tem um conceito muito formado, né? Que, por exemplo, os óxidos de ferro e alumínio, os minerais de argila, eles absorvem muito fósforo, que é verdadeiro, mas, porém, a gente tem que quebrar, né, esse conceito aí e induzir novos, que nem como esse trabalho, né, da adsorção em argilas minerais do tipo 2 para 1, como também mineralogia, a matéria orgânica, né, que ela não pode não absorver fósforo, mas a gente sabe que ela pode ter um caráter anfótero, né, tanto absorver ou não. E nós também, a saturação de fósforo no solo, ela passa de um meio de mais saturação para uma menor absorção, e o tempo de contato, né? O maior tempo, teoricamente, nós teríamos uma maior absorção de fósforo. E por ano, aproximadamente, a gente utiliza, né, na agricultura de 300 a 400 10 a quarta toneladas de fósforo, né? Elas migram da agricultura para as águas subterrâneas em todo o mundo. E isso afeta também os recursos hídricos, ou seja, a gente já parte de um problema
agrícola, aí a gente já sai de uma esfera agrícola e entra numa esfera ambiental, né? Que vai causar o quê? O processo de eutrofização dos corpos d'água. Então, a gente tem aí os solos tropicais na nossa região. E o fósforo é um nutriente que limita o desenvolvimento das plantas, né? Seja por material de origem e fixação do fosfato no solo. E pesquisas relacionadas à capacidade de absorção são de extrema importância na nossa região amazônica aqui, né? Então, a gente tem aqui que os solos da Amazônia Sul Ocidental eles são conhecidos por serem altamente intemperizados. E assim como a gente tem na nossa região, né, a gente tem solos que ocorrem através de rochas sedimentares, com pouco desenvolvimento pedogenético. Por exemplo, ao sul do Amazonas, né, a gente tem altas taxas de alterações minerais, porque o nível, né, há uma flutuação do lençol freático muito alta, por exemplo, e faz com que sejam presentes aqui nos nossos solos argilos minerais do tipo 2:1, que eles possuem, né, uma ampla distribuição espacial. E esses argilos minerais do tipo 2:1, eles são do grupo da vermiculita, moximorolita, esmectita, que são frequentemente encontrados aqui na nossa região amazônica. Região intemperizada, né? Pouco intemperizada, no caso. Então, a gente tem aqui, por exemplo, no Amazonas, a gente tem os cambissolos, agissolos. No Acre, a gente possui cambissolos, agissolos e vertissolos. Rondônia, a gente possui cambissolos, agissolos, nitossolos, latossolos, ou seja, possuindo a maior variedade de solos em Rondônia. E essa absorção de fósforo ela é bem estudada em solos com mineralogia predominantemente caulinítica e oxídica. Isso aqui a gente já tem bem fundamentado, que a absorção de fósforo acontece em solos de mineralogia oxídica. E então, esses minerais, eles são responsáveis pela essa fixação de fosfato na maioria dos solos ao redor do planeta, né? Teoricamente, em regiões equatoriais e tropicais úmidas. Porém, aqui que a gente começa uma outra conversa, né? No sentido de que a absorção de fósforo ela pode acontecer também em argilos minerais do tipo 2:1. A gente já observou aqui em alguns estudos que possuem uma absorção de fósforo em argilas do tipo 2:1 maior do que a absorção em óxidos de ferro e alumínio. Porém, outros estudos na Amazônia, ele já correlacionou positivamente com os teores de óxidos de ferro e alumínio. Então, a gente tem que pensar nisso daí. Teoricamente, em solos com argila do tipo 2:1, não deveria ocorrer, ou deveria ocorrer uma fixação baixa de fósforo. Mas isso não tem sido observado, né? E é isso que o nosso estudo está trazendo. Com a presença de adsorventes, né, o solo acaba agindo como um dreno de fósforo. E fixando grande parte que é aplicada desse material e fazendo com que ele fique ali retido nos colóides do solo. Então, o estudo de adsorção, ele vem para quê? Ele vem para a gente ter eficiência dos adubos fosfatados somado com a redução do uso indiscriminado de nutrientes. Isso vai trazer para a gente uma redução da poluição, redução da eutrofização, a parte ambiental, assim como a gente tem a otimização da produção agrícola para resolver todo esse contexto, a gente tem que estudar, né? Então, o tema tem uma relevância, a gente tem que investigar a capacidade desses solos da nossa região em absorver fósforo. Então, a gente tem que estudar como que ele se comporta nos solos de argilominerais do tipo 2:1, aqui da Amazônia, porque já é muito difundido nos óxidos de ferro e alumínio. Para isso, nós utilizamos, né, 5 classes de solos, variando de nitossolo e cambissolo. Quando a gente tem aqui os códigos de perfis de 1 a 5,
trazendo aqui para vocês aqui, a gente tem essa distribuição aqui no mapa aqui para a gente, o perfil 1 e o perfil 2, né? Os dois cambissolos, o cambissolo e o nitossolo aqui na cidade de Pimenta Bueno e Alta Floresta. A gente tem aqui um cambissolo em Sena Madureira e um nitossolo em Tarauacá. E um Maitá aqui no sul do Amazonas, a gente tem também um cambissolo que a gente trouxe para os estudos. A climatologia da região, só para trazer um contexto aqui, é de clima tropical, com precipitação média de 2.800 milímetros anuais e uma temperatura de 25 graus Celsius, né? Uma umidade relativa média de 82%. Aqui a gente tem os atributos químicos dos nossos perfis aqui de solo, onde a gente pode ver que nos 4 primeiros perfis, a gente tem uma variação de textura de média a argilosa, com presença de caulinita, guetita, hematita, óxidos, vermiculita com hidróxidos entre camadas, e uma baixa quantidade aqui, ó, como nós podemos observar, de fósforo disponível. E a gente tem também solos com esmectita, hematita e lita, distribuído entre os 4 perfis de solo que a gente estudou, e a gente tem o nosso perfil 5, né, nosso cambissolo flúvico aqui em Humaitá, com presença de mica, caulinita e quartzo. Então, ele é o que possui uma menor textura entre os solos estudados. Então, no nosso resultado de adsorção de fosfato, nós temos o quê? Nós temos que o nosso perfil 2, né, o nosso cambissolo áplico, que se localiza em Pimenta Bueno, ele teve a maior adsorção de fosfato, né? A capacidade máxima de adsorção de fosfato dele foi de 1.346 miligramas de fósforo por quilo de solo. Então, foi uma adsorção muito alta. E ele foi seguido pelo nosso cambissolo áplico de Pimenta Bueno. Ou seja, nós temos o nosso nitossolo, né? Nosso perfil 1 aqui é o nosso nitossolo de Alta Floresta, foi o segundo que absorveu mais fósforo, né? com aproximadamente 1.000 miligramas de fósforo por quilo. E em primeiro aqui nós tivemos nosso perfil do cambissolo em Pimenta Bueno. A adsorção de fosfato, né, comparando com outros locais aqui da nossa região, no Pará, Guedes encontrou de 570 a 609, né? E nosso nitossolo vermelho, na nossa região aqui, nós tivemos cerca de 1.000 miligramas de fósforo por quilo de solo. No cambissolo de rochas máficas, ultramáficas, foi encontrado de 555 a 1.120 miligramas de fósforo absorvido. No nosso cambissolo da nossa região, com a grande presença de argilo-minerais do tipo 2:1, nós tivemos cerca de 1.346 miligramas de fósforo, né? E embora os cambissolos sejam pouco desenvolvidos, o material de origem em rochas máficas e ultramáficas proporcionaram uma maior absorção de fosfato, como nós observamos aqui, justamente no nosso cambissolo aqui, né? Uma absorção muito maior do que em outros estudos da nossa região. E o que isso nos traz, né? Essas tendências, elas mostram que os solos com pouco desenvolvimento pedogenético aqui na Amazônia, com predomínio de argilo minerais do tipo 2:1, se equiparam ou são até superiores aos solos oxídicos. Ou seja, aqui, ó, no nosso nitossolo aqui, que tem uma grande presença de argilo mineral do tipo 2:1, foi maior onde a gente, em solos com presença de óxido de ferro e alumínio na região amazônica. E a gente tem também que os minerais que ocorrem naturalmente do solo, como a esmectita e vermiculitas, podem apresentar alta absorção de compostos orgânicos e inorgânicos, como o nosso cambissolo aqui na cidade de Alta Floresta. Como nós podemos observar aqui nele, tem uma interação, né, entre a esmectita e a vermiculita, que faz com que os sítios ativos de hidróxido de alumínio entre as camadas desse
mineral, associada a uma alta superficial e expansibilidade dentro dessas entrecamadas, faz com que haja uma alta absorção desse fósforo, né? E essas esmectita e vermiculita, elas podem se associar a uma gipsita, por exemplo, que é um óxido de alumínio na quantidade no que se refere à quantidade de adsorção de fósforo. No nosso perfil 2 aqui, no cambisolo áplico, a gente tem que nós temos formas amorfas de ferro e alumínio, né, que podem fazer com que esses minerais do tipo 2:1 absorvam mais fósforo. Então, minerais de baixa cristalinidade possuem área superficial alta, e quando estão associados com vermiculitas e esmectitas fazem com que haja uma influência no aumento da absorção. E no nosso nitossolo vermelho aqui, no nosso perfil 1, a gente tem também uma maior evolução intempérica, né? Fazendo com que esses sítios eles elevem o valor da capacidade máxima de absorção de fosfato. E aqui, né, no nosso perfil 1, nós temos a dominância dos óxidos cristalinos de acordo com os valores da relação de ferro oxalato e ferro de tionito, ou seja, nós temos um valor muito baixo aqui, que essa relação faz com No que se refere aos outros três perfis, né, o cambisolo áprico, o nitossolo áprico e o cambisolo flúvico, nós também tivemos uma alta absorção, variando de 677 miligramas de fósforo por quilo a 840, né, passando aqui por 735 e chegando a 840 miligramas de fósforo por quilo. E essa alta absorção nesses solos, que também não deixa de ser uma alta absorção, né, ela pode ter sido, né, influenciada pela predominância de ilita e esmectita devido às cargas, né, positivas de pH ácido, como nós vimos lá no começo que eu trouxe para vocês, as características dos solos aqui da nossa região. Então, o que a gente tem, né? Colocando aqui graficamente. Nós temos que as tendências, né, da nossa adsorção com a concentração de fósforo na solução de equilíbrio, ou seja, nos dois perfis aqui que nós tivemos, no nitossolo e o cambisolo aqui, os dois perfis, eles tiveram uma alta adsorção até a última concentração de fósforo que nós colocamos, que foi 300 miligramas por litro. Então, essas tendências mostram que os solos com pouco desenvolvimento pedogenético aqui na Amazônia, predominantemente com argilos e minerais do tipo 2:1, eles se equiparam ou até mesmo superam solos oxídicos, né, no fenômeno de adsorção de fósforo. E nos outros perfis, nós tivemos o quê? Uma diminuição na taxa de adsorção, e também alguns perfis nós tivemos o que a gente pode falar que repeliu, né, o fósforo que estava ali dissolvido, ou seja, a adição de fosfato ela tem a capacidade de diminuir o potencial elétrico dessas superfícies reagentes que estão nesses dois solos, né, e não conterem mais a quantidade de fósforo que foi colocada na solução nas suas estruturas, né, tornando menos atraente para o próprio fósforo, né, causando essa repulsão desses íons aqui, que nós podemos observar nessas duas, nesses dois solos aqui, na nossa última concentração que foi colocada. E aqui no começo a gente pode ver que todos os solos eles absorveram de maneira solução. E o perfil 1 aqui que nós temos, o perfil 2, perdão, né? Nós temos que ele se manteve, né? Alto até a última dose aqui, a última concentração que nós colocamos de fósforo. Então, à medida que a concentração ela aumentou, a gente teve que
a solução, né, a dissolução química, ela vai chegando no seu ponto de saturação e o fósforo ele entra em equilíbrio e prevalece aí a dissolução físico-química do processo, da dissolução física, da dissolução física do solo. E isso faz com que doses mais altas, essa dissolução, elas passam a acontecer de maneira semelhante entre os solos estudados, independente da sua estrutura mineralógica, porque aí já sai da esfera química da dissolução, né? Passa para a esfera física. Então, a gente tem aqui a nossa energia de adsorção que eu trouxe para vocês observarem, que essa energia de adsorção, né, essa energia de adsorção de fosfato, quando ela é alta, ela aumenta o sítio de adsorção e, consequentemente, a capacidade desse fósforo de absorver fósforo. Isso nos traz o quê? Uma qualidade na adsorção. Quanto maior a minha energia de adsorção, menos esse meu solo ele vai liberar fósforo para o meio e mais eu tenho que adubar. É basicamente isso que a gente tem, né? Ou seja, formas amorfas que a gente encontra nesses solos aí de ferro e alumínio, elas são responsáveis por essa estabilidade quando associada aos minerais de tipo 2:1. E a gente tem essas formas amorfas como minerais secundários, né? Que estariam sendo dissolvidos pela acidez natural desses solos nesses ambientes de solos ácidos. Então, a gente tem aqui o nosso ponto 4, que também tem uma menor energia de adsorção. Uma menor energia de adsorção, ela faz com que esse fósforo, esse perfil de solo, né, esse tipo de solo, ele se comporte como caráter de fonte de fósforo, né? Nós temos aqui. E nós observamos isso daí em outros estudos da região amazônica aqui, que perfis também mostraram essa similaridade, né, de energia de adsorção com a quantidade de fósforo absorvido. Na nossa região aqui, nos solos estudados, esses foram os fatores que mais influenciaram na adsorção de fosfato, como teor de argila, fósforo remanescente, pH, ferro oxalato, na extração de ferro por oxalato. Então, esses fatores eles corroboraram mais aqui para a nossa adsorção de fosfato. Nas considerações finais aqui, os solos com argila minerais, eles apresentaram uma alta capacidade de adsorção de fósforo, do tipo 2:1, né? Argila mineral do tipo 2:1, a exemplo do nosso cambisolo áprico, né? O nosso perfil 2 aqui, que é localizado aqui em Alta Floresta, que nós tivemos uma maior adsorção aqui de fósforo. Esses aqui são os nossos agradecimentos, os parceiros que ajudaram na realização do trabalho. E estou disponível aí para tirar dúvida aí. Estou presente nessa mesa redonda que vai ter logo após. E estou disponível para a gente fazer o debate sobre o assunto. O meu contato é esse daqui e obrigado.